Oi, gente, tudo bom com vocês? Cá estou então para falar um pouquinho aí da minha experiência morando há um mês aqui em Santa Catarina, um pouquinho mais de um mês, né? Porque a gente se mudou para cá dia 12 e eu estou gravando esse vídeo no dia 16, então um pouquinho mais de um mês aí. Então, inclusive, eu coloquei aqui, ó, alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, para não esquecer de nenhum. Então vamos lá. Coloquei aqui o primeiro como. Outra coisa, não vai estar na ordem assim de preferência, não, tá? O primeiro foi proximidade com Florianópolis, porque realmente é muito perto, né? Apesar da gente quase não ir. Engraçado, né? Antes da gente se mudar, a gente pensa, não, vai ser bom, vai ser perto de Floripa. Só que na realidade, no dia a dia, é, graças a Deus não precisamos, porque a gente encontra tudo aqui mesmo. Então, outro ponto que eu vou falar também, que tá num desses pontos aqui que eu enumerei, tá? Então, não tivemos a necessidade de ir pra Floripa para resolver alguma coisa, tá? Isso não, mas é bom saber que é perto, né? Inclusive, é perto também do Aeroporto Internacional de Florianópolis, aproximadamente uns 45 minutos sem trânsito. Então, já achei uma bela de uma vantagem, né? E é isso. Depois eu coloquei segurança, porque, obviamente, né, é até um dos motivos que a gente procurou, na realidade, o motivo principal era a segurança. Então, sempre antes da gente planejar alguma coisa, principalmente relacionado à mudança, a gente sempre coloca como topo prioritário ali, a prioridade tem que ser uma cidade segura, e por isso que a gente chama morar em cidade pequena, tudo tem os dois lados, obviamente, né? Mas é muito bom, sabe? A gente sair de casa, voltar e saber que não vai ter problema nenhum, a gente ficar com o celular, ainda mais eu que gravo conteúdo aqui pro canal. Eu gravo tranquilamente, não tenho medo, nunca vi uma situação constrangedora ou que me desse medo de algo, nada. Então, assim, graças a Deus, eu me sinto aqui tão segura quanto eu me sentia em Gramado, quanto eu me sentia em Nova Petrópolis, tá? Então, glória a Deus, show de bola, aqui é bem seguro aqui em Santo Amaro. Vamos lá, o outro. Coloquei aqui 2 atacadões para uma cidade pequena, que, gente, querendo ou não, eu sei que é muito normal ter atacadão, mas em cidade grande, mas em cidade pequena não é tão normal assim, né? Então, assim, em Gramado não tem atacadão, Nova Petrópolis não tem atacadão, e aqui tem 2. Então, assim, eu achei isso maravilhoso. Inclusive, a gente uma vez na semana, a gente já colocou isso como rotina e a gente vai sempre em um desses atacadões que tem aqui. Então, é muito perto, tá? É bem perto mesmo. Olha, eu não sei se dá 5 minutos de carro, acho que dá até menos. É tudo muito pertinho. Outra vantagem de se morar numa cidade pequena é que é tudo muito perto, isso facilita demais, bastante o nosso dia a dia aqui na cidade. Então, assim, esse atacadão que a gente vai, nossa, gente, os preços são muito bons. E produtos de qualidade, né? Produtos assim, que você não conhece. Não, produtos de qualidade com preços bem acessíveis. Eles têm também aplicativo, assim como um outro mercado que eu já comentei aqui em outro vídeo, tem aplicativo. E a gente consegue ali pelo CPF, né, verificar, e sempre quando a gente vai pagar a compra ali no final da compra, a gente já informa para poder ter, se tiver alguma vantagem ali, para quem faz parte do clube, que eles falam do clube, né? E que é esse aplicativo, tem que estar cadastrado, e aí já dá o desconto ali, enfim, maravilhoso. Outro ponto, coloquei aqui, lojas de produtos naturais. Gente, isso achei muito bom. Isso diz muito sobre a população do local, né? Porque assim, lá em Nova só tínhamos uma loja de produtos naturais. E assim, eu sempre achei muito pouco. Mas também entendia que é uma cidade pequena, né? 22 mil e poucos habitantes, quase 23. Não sei como é que tá a Nova agora, mas enfim. Uma cidade pequena, e aí eu ficava, mas uma loja só, né? E aí é ruim que não tem como você comparar preço, só tem aquela loja, né? E aqui eu tive a grata surpresa. Gente, vocês não estão entendendo. E tipo assim, Santa Amaro é uma cidade pequena também, não tem tanta diferença assim. Tá, se lá tinha 22 mil e poucos habitantes, aqui tem acho que 30 mil e poucos habitantes, tá? Por aí. Então, assim, eu acho muito, porque pelo que eu contei aqui, no mínimo aqui no centro, tá, gente? No centro, porque assim, os outros bairros aqui devem ter também, só que
Ainda não fui lá para verificar, mas aqui no centro, que a gente mora aqui no centro, só aqui, mentalmente ali pelas lojas que eu já vi, são 6. Gente, 6 lojas que vendem produtos naturais. Isso é muita coisa, no meu ponto de vista, para uma cidade pequena, de apenas 30 mil e poucos habitantes. Eu acho muita coisa e eu acho maravilhoso. Por quê? Porque fica tudo muito mais acessível, entendeu? E de qualidade, produtos bons e de qualidade. Então, assim, por exemplo, tem uma loja que tem 2 lojas aqui, que fica uma no mercado e uma aqui no centro, entende? Então, assim, com isso já é uma a mais. Aí tem, acho que essa que tem 2, mas e fora isso, tem outras também, que aí mesmo sendo uma só, não tem mais, né, daquela mesma marca ali, daquela mesma loja. Então, assim, resumindo, pelo que eu lembro aqui, são 6. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente percebe mesmo, porque vem um outro ponto que tem tudo a ver com o ritmo e com a qualidade de vida das pessoas que moram aqui, né? Que é sobre eu percebo que eles gostam muito de se movimentar, atividade física, inclusive tem a Beira Rio aqui, né, que inclusive moro perto da Beira Rio, e é muito legal, gente, porque assim, a hora que eu olho pra Beira Rio, tem gente fazendo atividade física, e não é exagero, sempre tem. Então, assim, esse é outro ponto. Coloquei aqui, a Orla do Rio, já era o próximo ponto. A Orla do Rio, contato mais direto com a natureza. E é uma verdade. Tanto é que a gente sempre foi de fazer caminhada, tanto em Gramado quanto em Nova Petrópolis. Aqui, a gente está mantendo o ritmo, está mantendo esse hábito saudável. Então, assim, é muito bom, gente. Sabe quando a gente já fica na expectativa do finalzinho da tarde, quando tá acabando o dia, ele fala assim, vamos pra caminhada? Vamos. Olha, a gente só não vai quando tá chovendo, mas se não, que nem Nova, a gente sempre faz caminhada. E é muito bom você sair e caminhar, mas assim, caminhar não só olhando prédios, sabe? Caminhar olhando natureza, olhando árvores, que é bem rodeado ali de árvores ali a orla, caminhar olhando o rio, o movimento das ondas do rio. Então, assim, a gente sabe quando o fluxo, quando tá um pouco mais cheio, assim, o fluxo da água, aquilo ali, o barulhinho da água correndo, o passarinho cantando, e a orla em si, ela é pavimentada, bem bonitinho, bem organizadinho, e tem umas árvores ali ao redor, tem uns canteirinhos que eles fizeram, então, assim, tudo limpinho. No decorrer da orla, da beira, né, a gente fala orla do rio, beira do rio, tem lixeiras também, tem inclusive pontos de ônibus também, que tem paradas, né, que eles falam que paradas, que os ônibus param aqui. Então, assim, é muito bem movimentado, é muito limpo, tem condições, assim, sabe, tem as lixeirinhas pra ninguém precisar jogar lixo no chão, né, que independente, que ainda que não tivesse, não tem que jogar, tem que levar para casa e jogar no lixo. É assim que eu faço quando eu não vejo lixeira, eu boto dentro da bolsa e jogo em casa no lixo, né, gente? Mas enfim, se tiver lixeira, facilita, né? E aqui tem bastante, tá? Eles distribuem, inclusive nas pracinhas, igual Nova Petrópolis, eu achei isso maravilhoso. Nas pracinhas eles distribuem, então tem a lixeira do orgânico, a lixeira do reciclável, a lixeira de vidro. Tem umas lixeiras aqui imensas, gente, imensas, que elas são só para vidros. E ali tá escrito tipo de vidro, tudo bonitinho, tudo explicadinho. Eu achei essa organização da cidade espetacular. Inclusive, parabéns ao prefeito, porque eu sigo o Instagram da prefeitura aqui de Santo Amaro e todos os dias eles colocam as atividades que estão sendo feitas e filmam e colocam nos stories. Gente, isso é aquela coisa de cidade pequena, se conseguir, né, ter mais esse controle, né, no meu ponto de vista, né, e mostrar o trabalho que está sendo feito, sabe? Eu acho isso sensacional. Então, além disso, eles colocam, eu esqueci, caçambas, né? Então tem a caçamba do orgânico, a caçamba do reciclado. Então, assim, em determinada parte daqui do centro, da rua principal do centro, determinados pontos tem 2, não, são 3, tem lugares que tem 2 por causa do espaço, às vezes não dá para colocar 3, mas tem lugares que eu já vi que tem 3. Então, assim, para realmente a rua não ficar com lixo, sabe? É uma coisa muito organizada, muito bem estruturada. Então, mais uma vez, parabéns, porque a prefeitura aqui tá de parabéns mesmo, com relação à organização e limpeza da cidade. Outro ponto que eu coloquei aqui, coloquei Shopping Palhoça e Shopping São José. Por quê?
porque fica muito perto. Inclusive, já fomos visitar, né, no final de semana. Em um final de semana a gente foi no de São José e outro final de semana a gente foi no shopping de Palhoça. Então, o que acontece? O shopping de São José fica aproximadamente 30 minutos, tá? 30 minutos de São José, que é o mais longe. Esse é o Continente Shopping, tá? Gostei, achei legal. E no outro final de semana, a gente foi no de Palhoça, que é o mais próximo daqui, que fica aproximadamente 25 minutos, tá? E gostei também. Gostei dos dois, mas pra ser bem sincero, gostei mais do de Palhoça. É o que fica mais perto. E, não sei, achei mais simples, sabe? Eu não sei, eu me identifiquei mais com a vibe do... Não que eu não tenha gostado do outro, não, gente, eu gostei. Mas eu não sei, eu achei mais... As lojas, sabe? As lojas que tem nesse próximo aqui, se eu não me engano, é o Via Catarina. Eu gostei mais das lojas de lá. E também, gente, pena que eu esqueci o nome da loja. A gente tomou um café que, meu Deus do céu, que café gostoso. Acho que aquilo captou a gente também para ter a preferência do Via Catarina, né? Porque o café com leite, sabe, bem quentinho, sem lactose. É outra coisa que eu achei bem legal também. Aqui é fácil de achar leite sem lactose. Não é difícil. Qualquer lugar que eu vou aqui, eu acho leite sem lactose. Isso é uma grande... Nem botei aqui, mas me veio na cabeça agora falando do café. Gente, é uma grande vantagem, porque nem todos os lugares que a gente vai, a gente consegue achar leite sem lactose. E tipo assim, a gente pede sem lactose, sem espuma e bem quentinho, uma vez assim, perfeito, sabe? Perfeição do café. Gente, foi muito bom. E aí eles fizeram aquele latte, né? Eles fazem o pão de queijo com um pedaço de queijo, um pedaço de peito de peru, se eu não me engano, e uma rodela de tomate, eles prensam. Gente, vocês não têm noção, panini que fala, né? Vocês não têm noção, não. Ficou muito bom, ficou muito maravilhoso. Então, assim, ganhou nosso coração aquele café lá. E, enfim, aí essa é outra vantagem, que tem dois shoppings muito próximos, assim, muito perto de carro, é muito perto mesmo, tá? E vale super a pena. Outro ponto positivo, água termal. Gente, eu já tinha falado isso no outro vídeo que eu falei sobre a mudança, né? Água termal, meu Deus, vocês não têm noção. É muito bom, é muito bom. É muito bom você... E querendo ou não, já virou um passeio pra gente, sabe? Tipo assim, ou sábado ou domingo, a gente tem que buscar água. Então a gente já vai, lá tem uma cafeteriazinha assim do lado, né? É que tem uma galeria na realidade. Não é uma galeria, é aberto. Mas aí tem umas lojas, uma seguida da outra. Inclusive eu já coloquei no vídeo aqui falando qual foi o vídeo que eu mostrei, gente? Falando de Caldas da Imperatriz, tá? Quem não viu, pode ver aqui, inclusive já coloquei, criei uma playlist nova, né? Dos vídeos de Santo Amaro da Imperatriz, então coloquei ali. Então assim, vale super a pena. Então a gente vai lá, é o nosso programa de final de semana, a gente vai lá pegar água, já aproveita, vai no café que a gente já tá acostumado a ir, toma um cafezinho, tem uma tortinha integral de banana lá maravilhosa e também lá tem café com leite sem lactose, pra glória de Deus. Então, show. Então, essa parte da água termal fora que faz muito bem para a saúde, né? Então, o que a gente pensa? A gente tomando essa água termal todos os dias, durante anos da nossa vida, só vai trazer benefícios, né? Não tem como ser diferente. Então, isso pra mim é uma das... Tá lá no topo das... Que foi como eu falei, eu não tô falando por ordem de preferência, mas se tivesse que ordenar aqui como preferência, eu colocaria no topo junto com segurança, que vale muito a pena, tá? Água termal. E, por último, mas não menos importante, eu coloquei assim, rede de mercado, porque tem um mercado aqui que mesmo domingo ele fica aberto até às 10. E eu achei isso muito diferenciado por uma cidade pequena. Por quê? Vou dar um exemplo, lá em Nova, né? Domingo, quando abria algum mercado, não abria até tarde, no máximo estourando 11h30, meio-dia, mas não mais do que isso. E aqui, domingo, esse mercado fica aberto até às 10 da noite. Então, é de domingo a domingo, até às 10 da noite. E além disso, este mercado que eu estou falando é uma rede aqui, tá? E eles têm, inclusive acho que eu já fiz também short aqui no canal, né? Eles têm almoço ali, que é tudo bonitinho, tudo organizadinho. Tem como o pratinho para você servir, os talheres, o micro-ondas para você esquentar. Tem uma ilha ali só com umas marmitinhas separadas. Então tem o feijãozinho separado, arrozinho separado, legumes já cozidos separados.
tem nhoque, panqueca, salada, enfim. Então você monta seu prato ali, esquenta, paga ali e já tem umas mesas compartilhadas que você já come ali mesmo. Então tem almoço, você pode fazer um lanche, pode tomar um café. Então, além desta ilha que tem essas marmitinhas, tem outra ali que eles chamam de autosserviço, que você pode pegar croquete, pode pegar almôndega, pode pegar pastel integral, de frango, de palmito, de brócolis, se eu não me engano. Aí tem hambúrguer, tem docinhos também, como macarons, tem Carolina, já vi uma vez, tem folhado de Romeu e Julieta, folhado de doce de leite. Existe uma infinidade de coisas ali, porque eles possuem padaria própria e eles mesmo que produzem ali a comida e os lanches. Então, assim, e é tudo muito limpinho, tudo muito organizadinho, dá gosto de comer, sabe? Então, volta e meia, nós comemos sim no mercado. Nunca pensei como se fosse na minha vida, comer no mercado, mas bem natural, bem normal. As pessoas fazem isso aqui, o custo-benefício é muito bom, que os valores são muito bons também. Então, assim, tem limpeza, tem organização, tem qualidade e tem preço, tá? E é sobre isso. Então, eu achei isso uma excelente vantagem também. Bom, como viram aqui, já são o quê? 16 minutos só falando dos pontos positivos. Mas claro, gente, tudo tem os dois lados, né? E como eu sou bem justa e bem sincera, vou falar do que eu achei, na minha percepção, dos pontos negativos, tá? Então vamos lá. Que são bem menos, tá? Pra vocês terem uma noção da minha lista. Até aqui foram os pontos positivos. Isso aqui embaixo são os pontos negativos. Então, assim, vamos lá. Porque eu percebi até agora, morando aqui dentro de um mês e alguns dias, tá? O primeiro que eu citei aqui, calçadas estreitas. Aí eu botei assim, ó, bem estreitas. Gente, as calçadas são muito estreitas. Por favor. A gente tá, tudo tem os dois lados, né? Então, assim, a gente tava acostumado com aquelas calçadas amplas lá de Nova Petrópolis, né? Mas aqui não, gente, a calçada é bem estreitinha, sabe? Tem pontos da calçada que se você for andar de mão dada assim, né? Com o teu companheiro ali do ladinho, às vezes tu tem que, um vai na frente, outro vai atrás, senão não vai dar, porque tem que, as outras pessoas têm que passar também, né? E quando tá chovendo, que a gente vai com guarda-chuva e o coleguinha tá com guarda-chuva, aí você bota o guarda-chuva pro lado, vai aqui e vai, mais nada que seja, né? A gente vai driblando ali e dá, mas assim, esse eu considerei ser um ponto negativo, as calçadas bem estreitas, tá? Outro ponto, eu achei o trânsito muito movimentado, botei aqui, achei o trânsito muito movimentado de segunda a sexta até as 6 e pouca da noite. Por quê? Não sei dizer, porque para uma cidade pequena e não turística, eu acho que Santo Amaro deveria ser muito mais turística do que é. Porque eu não considero Santo Amaro uma cidade turística. Apesar de ter essa água termal maravilhosa, acho muito pouco divulgada. Inclusive, quando a gente veio, antes da gente vir para cá, a gente começou a pesquisar, né, sobre a cidade e achei pouquíssimo material falando sobre Santo Amaro. Inclusive, a intenção também de falar da cidade é também para ajudar, assim como eu fiz lá na Serra Gaúcha, né, para ajudar quem está mesmo pesquisando, que está querendo se mudar, quer saber como funciona o ritmo, o dia a dia da cidade. Não tem tanto material assim, tá? Mais aprofundado que eu quero falar. Falando dos pormenores, dos detalhes, sabe? Então, assim, espero que ajude, né? Quem tá também nessa busca, que eu já estive. Enfim, e aí quando a gente chega aqui, é que a gente estava também acostumado, claro, né, gente? Eu gosto sempre de contextualizar as coisas. A gente estava acostumado o quê? A cidade pequena, porém, e não menos importante, uma cidade que ela é turística. Isso faz toda a diferença. Então, o que acontece? As lojas ficavam abertas sábados, domingos, feriados. Tá, em Nova Petrópolis era um pouco mais tímido isso. Quando comparado a Gramado. Gramado era tudo aberto. Tudo aberto. Sábado, domingo, feriado. Aí que tem que abrir, né, gente? É turística, ainda mais Gramado. Agora, Nova, num tempo, assim que a gente se mudou, eu lembro que a maioria não ficava aberta não, final de semana, até porque Nova tem uma mentalidade um pouco diferente do turismo de Gramado. Um pouco não, muito diferente. Então, assim, não era tudo aberto, sabe? Aos poucos, a gente foi observando que as lojas foram abrindo finais de semana, mas ainda assim, tinha até até quando a gente se mudou, eu ia falar pouco tempo, mas não, até antes da gente se mudar, eu via que ainda tinham lojas sim que não abriam aos finais de semana. Tudo bem. Agora, a maioria já estava abrindo aos finais de semana,
sabe? E como a gente estava com essa cultura, com esse hábito, com esse costume de sair para dar uma caminhadinha ali no centro e ver tudo aberto, aí isso estranhou um pouco. Então, assim, daqui a pouco eu coloquei como ponto negativo, mas pode não ser um ponto negativo para outra pessoa. É um ponto negativo pra gente, porque a gente estava acostumado a ver lojas todas, ou quase todas abertas aos finais de semana. Mas claro, gente, por ser uma cidade turística. Não é o caso aqui. Então, cada cidade com sua particularidade. Então, eu vou colocar que é um ponto, não sei se é bom ou se é ruim, depende da vivência de cada um. Mas pra gente, que estava acostumada, achamos estranho, mas já estamos acostumados. Aí a gente pega e vai pro shopping, entendeu? Assim que funciona. Deve ser, né? Porque a gente não faz isso todo final de semana também, mas eu acho que eu brinco com ele, que eu falo assim, olha, quer saber? Isso aqui tá vazio, porque tá todo mundo lá no shopping. Ou eles estão no Via Catarina, ou eles estão no continente. Pode ter certeza. Pode entrevistar os Ubers aqui da cidade pra tu ver se não estão, pra tu ver onde eles estão, onde que eles estão, pra onde são as corridas que são chamadas ali no aplicativo. Porque, gente, a cidade fica muito vazia. Muito vazia. Tem um movimento na praça, que sempre tem uns senhores que ficam jogando ali dama e tudo mais, e o pessoal fica sentado na praça tomando sorvete. As sorveterias abrem, não sei se todas, mas a da praça ali eu já vi que abre. O ponto positivo disso, né? As lojinhas ficam fechadas? Ficam fechadas. Mas vamos lá. A partir do início da tarde de sábado, aí começam a fechar. Tem uma que fica até às 5 e tem outra que fica até 7 e pouca da noite, que é até aqui perto de casa. Essa fica aberta. Eu acho que ele ali não fecha nunca, vou ser bem sincero. Se eu não me engano, até domingo ele abre. Mas isso é raro, tá? A maior parte das lojas, a maior parte mesmo, tirando uma que outra, fecham no início da tarde de sábado e o domingo não abre e só reabre na segunda-feira. Exceto farmácias, glória a Deus, ficam abertas. Mercados, glória a Deus, ficam abertos. E farmácia e mercado. Agora, lojinha de roupa, essas coisas assim, não. Tá? É fechado. Então, falei da calçada, falei das lojas, falei do trânsito, né? Que é muito movimento aqui. Eu achei muito movimento para uma cidade pequena. E o movimento é frenético aqui do trânsito, tá? Eu achei. Claro, gente, eu não estou comparando a uma cidade grande, é só frisar. Estou comparando a uma cidade pequena. Então, assim, eu achei até muito trânsito para só uma cidade que tem apenas 30 e poucos mil habitantes, sabe? Agora, quando chega 6 e pouca, já dá uma bela de uma alivia. 7 horas a gente vai caminhar, quase não tem trânsito. Dá até pra tu caminhar no meio da rua aqui. Bem tranquilo, bem de boa, tá? Deixa eu ver se eu falei isso. E, não, acho que eu já falei tudo. Esses são os pontos negativos, gente. Não tem mais nada pra falar, não. Que não são tão negativos assim, né? Foi o que eu te falei, é uma questão de ponto de vista. Então, pra gente é um pouquinho assim negativo, mas nada que, ó, na minha concepção, tem muito mais pontos positivos do que negativos, mas muito mais pontos positivos, com certeza. E assim, tá sendo sempre quando a gente muda, né? A gente muda não só o externo, porque o que a gente muda fora, a gente tem que mudar dentro primeiro, né? Porque é de dentro pra fora, é sempre assim. Então, assim, querendo ou não, quando a gente muda, a gente renova internamente também. Então, só por isso já vale muito a pena. Qualquer mudança na realidade, né? Claro, bem estruturada e consciente, né, do que a gente está fazendo. Como eu já gravei outro vídeo explicando o porquê da mudança, quem perdeu pode conferir lá, tá? Se eu não me engano, mudei da Serra Gaúcha. Vocês vão entender um pouquinho do motivo, né? Quem tá chegando aqui de paraquedas e não sabe. Então eu expliquei tudo lá no outro vídeo. Mas é isso, gente. É bom sim. A gente conhece novos lugares, novas culturas, novas pessoas, são novas vivências, estilo de vida totalmente diferente. Tudo, jeito de fazer as coisas diferente, até isso, como é que mexe com a nossa criatividade, né? Porque eu percebo até com relação às coisas de casa, de atividades de casa, que eu fazia de uma forma e quando eu mudei pra cá eu tô fazendo de outra. Coisas simples, gente, tipo, que do nada parece que ativamente, tá, mas peraí, e se eu fizesse desse outro jeito aqui? E aí eu vi que ficava bem melhor, menos trabalho, menos tempo fazendo a mesma atividade. Então é uma loucura, né? Foi o que eu falei, quando a gente muda tudo, não só o externo, mas o interno, inclusive os processos que a gente desenvolve para fazer as coisas, de raciocínio lógico também, sabe? É muito bom isso, eu adoro isso, autoconhecimento que fala, né? É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Elenquei aqui, procurei lembrar do que mais impactou positivamente ou negativamente, mas enfim, só corroborando aí que, graças a Deus, assim, muito mais pontos positivos do que negativos. Se você é novo, caiu de paraquedas, gostou do vídeo, quer ver mais conteúdo como este, não esqueça de se inscrever no canal, compartilha, comenta, ajuda aí a movimentar o algoritmo aqui do canal para continuar fazendo, né, me estimulando a fazer mais vídeos, tá? Falando um pouquinho desse paraíso aqui em Santa Catarina, que eu tô amando. É até engraçado, né, gente? Eu falo Santa Catarina, às vezes a ficha não cai ainda que eu mudei de sigla, né? RS para SC. Mas tá ótimo. Obrigada mais uma vez a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até o próximo Caminho Fala, até o próximo Pílulas de Reflexão. Tchau!